Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar aqui no vídeo de 5 itens que estão caindo em desuso na decoração, estão fora de moda. Tô parecendo o Silvio Santos agora com esse microfone aqui novo, né? Bom pessoal, se você não conhece o canal aqui, a gente vai em todas as quintas-feiras, a gente posta aqui dicas, insights, trocas de informações, é uma coisa que a gente gerou isso aqui dentro do escritório, serve para agregar valor para vocês, mas também agrega muito valor para dentro, né? A gente faz umas trocas, tem umas parcerias, tudo isso tem feito muito sentido aqui no escritório, então toda quinta-feira a gente está postando vídeos novos. Se você não conhece, conheça os nossos outros vídeos, né, que tem aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, dê like, compartilhe, isso tudo vai ajudar muito a gente aqui a continuar crescendo. Fala pessoal, falar de gosto pessoal, isso é muito complexo, né? Nós como arquitetos, eu falo sempre para o meu time, para os outros clientes, a gente está aqui para definir gosto, precisa dizer isso está na moda, isso está fora de moda, tem que usar isso, tem que usar aquilo, a combinação certa é essa ou aquela. A gente está aqui, duas principais funções, tá? Todo arquiteto acho que teria que ter isso na cabeça, pelo menos essa é a nossa filosofia que a gente segue aqui no escritório. Um é traduzir o que o cliente quer. O cliente chega normalmente com ideias soltas, com capturas de visualizações, algumas coisas que ele acha bonita, e a gente tem que traduzir isso num projeto. E traduzir isso de uma forma harmônica. Então não existe estilo certo, errado, o clássico, o industrial, o minimalista, cada um tem a sua pegada, eles ainda podem ter um mix entre eles. O mais importante, na verdade, é a gente conseguir traduzir. Nosso efeito como arquiteto, nosso principal papel é traduzir o que o cliente busca de uma forma harmoniosa, funcional, ergonômica, né? Tudo isso tem que estar no nosso pano de fundo e a gente tem que fazer nascer dessa forma. Bom, Bruno, tá muito legal, mas e aí? Quais são os itens que você falou que estão em desuso ou que estão fora de moda, tá? E eu vou trazer alguns itens que eu acho que hoje marcam muita idade. Até hoje se usa alguns desses ainda, mas eu acho que vão marcar muita idade. Então, talvez você enjoe com rapidez, talvez ele fique com aquela marcação de idade muito clara, né? Dizer, aquele prédio, aquele apartamento é dos anos 80, dos anos 90. Eu acho que a gente deveria tentar trazer coisas um pouco mais atemporais, que desse mais flexibilidade e trouxesse coisas removíveis, né? Quadros, almofadas, itens de decoração mais simples de serem remanejados. Esses sim, a gente pode ser um pouco mais ousado, até porque se enjoar é mais fácil de trocar. Agora, num todo, tem que tomar muito cuidado. Eu tento trazer coisas mais atemporais para que aquilo se renove com mais facilidade, sem grandes investimentos, num curto prazo para o cliente, tá? E o primeiro item que eu vou falar aqui, que podem ter pessoas que me batam aí porque gostam muito, e a gente já usou em projetos e tudo mais, são aqueles metais coloridos, né? O gold, o rosé, o próprio preto, né? Que eu já usei em muitos projetos e tal. Eu tenho um certo receio desse ficar muito marcado. O cobre, né, que tem se usado bastante também. Eu acho que num curto prazo de tempo, esses metais vão marcar muito a idade. Não que eles sejam feios, não que eles não possam ser usados, mas o meu ponto que eu trago aqui para você refletir é se você não quer fazer uma reforma no curto prazo, ou se você está pretendendo, de repente, alugar esse imóvel por mais tempo e não quer ficar sempre reinvestindo nele e tal, tomar um certo cuidado em usar esses metais muito, muito marcados, tá? Talvez uma sobriedade ali, como eu falei, trazer o movimento ali no banheiro, na cozinha, algum outro elemento que seja mais simples, talvez fique mais interessante, tá? Vale refletir, vale pensar, mas esse é o primeiro ponto. Metais com cores muito fortes. Esse eu particularmente não gosto e hoje em dia se usa muito menos do que antigamente, tá? Na casa da minha avó tinha, então eu lembro bem desse móvel. E são móveis que preenchem a parede toda. Sabe aqueles racks antigos, né? Que tinha a TV e do lado tinha uma cristaleira que subia os móveis fechando em cima, fechando embaixo, e a parede vinha normalmente móveis de madeira e com cor de madeira, né? Bem pesados e que traziam esse fechamento de parede. Hoje a decoração está numa linha muito mais clean, menos é mais, né? Hoje se vê muito mais essa tendência.
Eu particularmente gosto muito mais dessa linha, né? Então, você trabalhar com prateleiras, coisas retilíneas, né? Pode ter um fechamento, alguma coisa num canto, até um painel conversando com esse rack, mas os racks estão mais minimalistas, eles não estão tão pesados quanto antigamente. E realmente eu acho que essa tendência aí veio para ficar. Outro item que eu também não curto muito, a gente raramente usa, hoje em dia se usa muito menos, trabalhar com sancas mais rebuscadas, né? Sancas com desníveis ou com aquelas ondulações, né? Se usava bastante antigamente, se compra pronto, só se cola, né? Eu acho essas muito marcadas, elas remetem a cafés antigos, né? Mesmo de estilo mais clássico, né? Que ainda está muito em voga e a gente faz muitos projetos clássicos, não tem se usado tanto, né? A gente tenta trazer esse estilo clássico de uma forma um pouco mais sóbria, com espelhos, papéis de parede, né? A gente pode trazer até um espelho muito bem trabalhado, né? Com uma moldura muito bacana, um quadro com uma moldura muito bacana, mas não trabalhar em tetos com muitos rebocos, com muitos desníveis, né? Tudo isso a gente tem evitado bastante, está tentando trazer uma linha um pouco mais livre, um pouco mais clean, tá? Bom, outro item que eu também não curto tanto e já está se usando cada vez menos, né? São aquelas luzes RGB coloridas, né? O pessoal botava muito em sanca antigamente, então ficava mudando de cor. Tem alguns pontos, eu já usei. Hoje em dia, ano passado, eu usei um cliente que eu acho que fez sentido, na verdade foi uma discussão que a gente estava tendo, e o cliente estava num quarto gamer, então no quarto gamer eu acho que fez sentido, a gente trouxe principalmente no lance verde que ele queria dar, a gente trouxe esse RGB que poderia ser na tonalidade verde, né, e deixou o quarto com aquela tonalidade, mas é muito específico, né? Eu acho que um projeto profissional, você botar isso na sala, eu acho que não, ele deforma, a iluminação dele não reflete uma luz bacana, né? Você não consegue visualizar da forma mais agradável aquele ambiente, perde um pouco o sentido das cores, porque ele esvazia isso, e em termos gerais eu acho que não fica tão bacana usar em sala, quartos, a não ser uma coisa muito específica, como eu falei, em geral não é tão utilizado, tá bom? E o último item é uma coisa que até tinha na casa dos meus pais, eu lembro, tem até hoje na casa dos meus pais, eu lembro bem, é bem marcado. Eu nunca curti muito e hoje em dia é mais difícil de se usar, né? Não está se usando tanto, que é a paginação em diagonal, né? Antigamente até tinha assim, um ponto técnico que se usava essa paginação diagonal para corrigir defeitos, né? Paredes que não estão em esquadro, a paginação diagonal tem um pouco menos de impacto, né, do que a paginação reta, né? Mas eu também acho que ela marca muita idade, ainda mais se for aquela cerâmica mais antiga ou se for um porcelanato gold que marca muito a junta, não fica bacana, me remete muito à casa dos meus pais, né? Não é um piso que eu gosto tanto, né? É um piso que hoje em dia está se usando bem menos, hoje em dia a gente usa pisos normalmente um pouco maiores, se puder, a depender do tamanho do ambiente, uns pisos até de 80 numa sala, normalmente fica bem bacana, retificado, porcelanato retificado, que você consegue ter junta mínima, mais fácil de limpar, mais simples, eu acho que dá aquela ideia de pano liso, né, atrás, aquela tom de menos é mais também, então eu curto bastante, eu evitaria esse tipo de paginação porque não está se usando tanto, além de consumir muito mais cerâmica, porcelanato, seja lá o material que você estiver usando no revestimento, o consumo é muito maior do que uma paginação otimizada que a gente pode fazer. Bom, pessoal, é isso. A gente falou aí de alguns itens, né? 5, para ser mais preciso, itens que realmente eu acho que estão fora de moda, estão em desuso, alguns ainda utilizados, outros menos. Se você está pensando em reformar sua casa, em trazer uma coisa nova, se você comprou um apartamento, uma casa, eu acho que isso pode te dar uma orientada, pelo menos com coisas que, se não fizer sentido para você, você já pode ficar e falar, realmente não gosto tanto, ou não quero marcar tanto a idade dessa reforma, então vou evitar usar, tá bom? E toda quinta-feira estamos aqui, se precisar de qualquer coisa, só nos comentários aqui perguntar, no nosso Instagram, no nosso site, né? Tem todas as informações aí, o que você precisar, é só falar com a gente. Obrigado e até semana que vem.